Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo um pouquinho diferente pro canal. Eu sempre comento que eu sou uma pessoa fissurada em documentários de extraterrestres, de coisas sobrenaturais, de teoria da conspiração. Então é um assunto que sempre me chamou bastante atenção. E, na verdade, a ideia desse vídeo surgiu a partir do meu vídeo de regressão de vidas passadas, que ele é bem antigo, foi bem no início do canal, ele tá um pouco confuso, tem mais ou menos uns 3 anos. E apesar dele estar um pouco confuso, enfim, bem antigo, eu continuo recebendo bastante comentário nele. É um assunto que gera bastante curiosidade, então eu decidi reformular ele aqui contando de forma bem sucinta para vocês a minha experiência com a regressão e juntando com algumas outras histórias que também aconteceram comigo. Já adianto que se você é uma pessoa que tem medo desses assuntos, na minha opinião não tem nenhuma história amedrontadora, assim, terrível. Pra mim são assuntos mais interessantes do que causam medo. Então se esse for o motivo, eu acho que vale a pena assistir. E como eu falei pra vocês naquele vídeo, então tem 20 minutos, ele tá super informativo, eu conto tintim por tintim da minha experiência, e aqui eu vou falar então de forma mais sucinta a nível de curiosidade, mas se você quiser um vídeo mais informativo, aquele é melhor quanto à regressão, tá? E eu não sei qual é a sua religião, no que você acredita, quais são suas crenças, mas não precisa aceitar como verdade absoluta o que eu estiver contando aqui nesse vídeo. São as minhas experiências, é o que eu acredito ter acontecido. Se você tiver uma opinião contrária, não tem problema. É só uma forma de compartilhar mesmo com vocês um assunto que eu acho bem interessante e que eu sei que algumas pessoas se identificam e gostam de escutar sobre. Então a primeira experiência que eu vou descrever pra vocês é a da regressão. E de forma bem sucinta e bem leiga, a regressão ela tem o simples intuito de te mostrar uma cena, né, de mostrar alguma vivência que você tenha tido, tanto quando criança, quando bebê, né, como feto na vida intrauterina, ou então para quem acredita, né, em vidas passadas. Então o que acontece? Vários traumas são tratados dessa forma pela psicologia, e a partir do momento que você visualiza e entende a cena, o que aconteceu para você desenvolver esse trauma, e como eu falei, tanto como uma criança, como um feto, como em vidas passadas, quando você visualiza isso e quando você entende o que aconteceu, você consegue abstrair uma boa parte do seu trauma atual. Então eu já falei várias vezes aqui no canal que eu tinha um trauma, eu tinha fobia, diagnosticada por psicólogo mesmo como fobia de sangue, eu não podia ver sangue, pulso, assim, se alguém tava conversando comigo, tipo, apoiado, assim, eu ficava muito mal, e eu não gostava também que encostassem nos meus pulsos, porque eu tinha pânico, assim. Eu também passava muito mal com sentir as pulsações do meu corpo. Então, não é algo racional, não é medo de agulha, como várias pessoas descrevem, não é queda de pressão ao tirar sangue, como várias pessoas têm. Então, a regressão, ela sempre serve, ela sempre vai te auxiliar para esses medos irracionais que não tenham uma causa que você se lembre. Então, naquele vídeo eu conto sobre o lugar que eu fiz, sobre tudo isso, como que era o profissional, mas de forma bem resumida, então, os meus pais, eles precisaram ir na primeira consulta comigo. Então, teve toda uma entrevista com eles pra tentar entender se tinha acontecido alguma coisa comigo quando criança ou na gestação, então. E aí, quando se chegou a essa conclusão que eu não tinha passado por nada que me gerasse um trauma, tanto é que eu não lembro de nenhuma cena, assim, que tenha me marcado, mas eu lembro de, desde pequenininha, desmaiar com essas coisas e ser muito assustada, apavorada com esse tipo de coisa. Então, foi escolhida a regressão de vidas passadas para que pudesse me auxiliar. Pra mim, chegou num ponto que estava se tornando insustentável, porque eu desmaiava antes de entrar na sala de coleta de sangue, então não tinha acontecido nada antes e meu cérebro já estava, né, entrando em colapso e, enfim. Então foi por isso que eu procurei a terapia de regressão de vidas passadas. Tem toda uma preparação antes, né, de várias semanas de consulta e tudo mais, para um lado bem psicológico mesmo. Eu conto tudo isso no vídeo, tá, gente? Eu tô tentando resumir o máximo possível só pra contextualizar. Pra deixar claro, a gente fica consciente num estado meio que meditativo, mas, por exemplo, se eu quisesse abrir os olhos, eu poderia abrir. Então não é nada de outro mundo, não precisa tomar nada, você não fica em estado de hipnose, eu acredito, e sim um estado muito relaxado, mas eu tinha consciência de tudo que estava acontecendo, tá? Então, finalmente, chegando na parte que mais interessa todo mundo, eu fiz 3 regressões. A do meio não teve muitos acontecimentos, pra mim foi um pouco abstrata.
mas na primeira eu pude descobrir então o porquê desse meu trauma com pulsação, com sangue, e na terceira eu descobri dos pulsos, e pra mim eu já tinha associado ela à primeira regressão, eu não achei que eu fosse ver mais algo específico dos pulsos. E sempre que eu pensava nisso, eu pensava, ai, com certeza eu me matei, né, cortei meus pulsos, vi muito sangue, enfim. Era algo que sempre passava na minha mente e foi completamente diferente. Então eu até falo naquele vídeo que por muitos anos, hoje eu tenho quase 23, eu fiz com 16, e por muitos anos eu não conseguia contar pra ninguém, porque eu chorava muito. Então é muito real, é como se fosse um sonho, você tem noção de tudo que tá acontecendo, mas as cenas não são tão nítidas, é exatamente como um sonho. Então a minha primeira experiência com a regressão eu me vi como criança, porque eu me sentia como uma criança, e eu lembro nitidamente de uma cena em que eu fico em pé, perto de uma janela, e eu percebi pela diferença da altura que eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos. O resumo da história, então, bem resumido, eu morava com um senhor, que eu não tenho certeza se era meu pai ou meu avô, acredito que seja meu pai, e ele tinha uma sapataria. Então, as cenas que eu lembro era de ficar sentada embaixo dessa janela num banquinho, vendo ele consertar sapato, vendo ele atender clientes. Eu também ia bastante pra igreja, eu acho que eu tinha algum papel lá de criança, enfim, e ele me deixava lá na igreja, eu ficava lá, e na volta eu sentava na escadaria da igreja e esperava ele me buscar. Tinha bastante gente de bicicleta na rua, então eu não sei mais ou menos que época seria. Então meio que eu conseguia ter acesso à nossa rotina, e eu sabia que era uma criança, que provavelmente era meu pai, era um senhor de cabelinho grisalho. E um certo dia, 3 homens entraram na sapataria, um entrou pela janela, que eu ficava embaixo, e eu não sei se foi uma briga, se foi um assalto, se foi algo assim, mas esse senhor, que eu acredito ser meu pai, foi assassinado com facadas. Eu fiquei sozinha lá, e gente, eu me controlo muito porque por muitos anos eu não conseguia contar essa parte sem chorar, e na regressão mesmo, nossa, foi muito intensa e eu chorei muito como se fosse realmente meu pai nessa situação. Mas enfim, eu me abracei no peito dele, eu fiquei em pânico lá naquela situação, tinha bastante sangue, e eu fiquei sentindo as últimas pulsações dele e ele faleceu. Ele acabou falecendo comigo abraçadinha nele. Então, acredito que esteja mais do que explicado, né, meu trauma com sangue, com pulsação e tudo isso. E por mais que algumas pessoas possam achar, sei lá, um delírio da mente, uma história que o seu cérebro consegue criar, gente, é muito real as sensações, o medo, o pavor que eu sentia, e o choque, a tristeza. E eu chorei muito, 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 muito fazendo a regressão. Eu voltei pra casa acabada, como se eu fosse realmente, como se tivesse presenciado aquela cena na vida real. Então essa foi a minha primeira regressão. Na minha terceira regressão, então, eu me via em um galpão, que eu acredito que tivessem mais pessoas comigo, mas eu não via elas, mas eu sentia que tinha mais alguém comigo, e eu tava amarrada pelos pulsos e pelos tornozelos em uma cadeira. Então os meus pulsos estavam assim pra trás, e os tornozelos também amarrados na cadeira, e eu sabia que era um galpão porque era algo bem escuro, e lá na frente, bem distante, tinha como se fosse um portão de correr, e por ele passava uma faixa de luz do dia. E eu tentava sair dessa cadeira, enfim, eu não sabia porque eu tava lá. E, enfim, eu sentia bastante dor, principalmente nos pulsos, por estar amarrada. E, na verdade, eu não cheguei a ver o contexto da história, eu não cheguei a ver o que aconteceu comigo, se eu fui executada, algo assim. Mas eu tive acesso a uma informação. E, gente, é muito bizarro, eu me emociono muito falando dessas coisas, porque a informação veio pronta, assim, eu não tava tentando descobrir o que tava acontecendo. A informação só veio assim, pra mim, que eu tava ali porque eu acreditava em coisas que não eram legais pra época. E nesse momento, então, eu tive um clique e eu pensei em bruxaria, não sei porquê, mas essa informação veio pronta pra mim. E por mais que alguém não acredite, ache um delírio do cérebro ou algo assim, essas histórias me emocionam muito, são muito fortes pra mim. Eu tive um resultado com essas regressões, gente, assim, eu sou outra pessoa. Pra mim não é algo ainda simples, não é algo fácil, mas eu já consigo coletar sangue sem desmaiar, já consegui passar por várias etapas da minha vida e várias provas, né, dos 16 aos 23 anos,
que eu atribuo sempre a regressão, essa minha melhora, e realmente ter uma vida normal e não ficar me privando das coisas por medo, né, desses pavores que eu tinha, que realmente me paralisavam muito em todas as situações. E se vocês quiserem mais detalhes sobre todo esse processo e tudo mais, eu conto então naquele vídeo de 20 minutos, tintim por tintim. Essa próxima história pode gerar algum medo, algum desconforto, mas também não é algo resolvido em mim, até hoje eu não sei o que aconteceu. Ela é bem curtinha, foi só um acontecimento que até hoje eu não entendo muito bem. E eu acho que eu tinha uns 10, 12 anos por aí, e eu tava arrumando meu quarto, e eu tinha muito costume de arrumar a cama, enfim, escutando música, em rádio, assim. Então a música tava um pouco alta, e eu tenho essa cena bem nítida na minha cabeça, assim, eu tava no guarda-roupa, guardando meias na gaveta, e eu senti alguém atrás de mim, assim, quase no meu ombro, gritando Larissa, de uma forma, assim, que eu virei pra trás pensando, meu Deus, o que eu fiz? Eu jurava que era meu pai, muito bravo comigo, assim, meu Deus, o que eu fiz? Será que ele tá reclamando, né, por causa do som? E aí eu virei e não tinha ninguém. Mas foi muito nítido, Larissa, uma voz de homem e muito, muito, muito possesso comigo. Virei assim, com certeza que era meu pai, tipo, meu Deus, o que eu fiz? E não tinha ninguém. A próxima história também envolve um pouco de crenças e eu vou falar sobre a minha experiência com a desobsessão. E calma, eu também ficava meio assim com esse nome, porque eu já imagino, sei lá, um exorcismo, algo assim. Mas é só o nome que o Centro Espírita dá a um processo de identificar se tem algum problema espiritual com você. Eu gosto muito do espiritismo, frequentei Centro Espírita por muito tempo, mas eu não me considero só espírita, eu acredito muito no budismo, enfim, eu tenho várias vertentes, não me considero só uma coisa. Mas eu vou tentar explicar pra vocês então. Quase todas as religiões que acreditam em reencarnação, que acreditam que o ser é composto por alma, né, por espírito e corpo, algo carnal, também acreditam que no momento do desencarne e da morte, essa separação do corpo e da alma, do espírito, pode ser bem complicada. Então, por vários motivos, muitos espíritos não conseguem aceitar ou acham que a missão não terminou, que ainda precisam ficar aqui, enfim. Então, algumas religiões acreditam que os espíritos possam conviver com a gente, isso não é assustador, isso é algo natural, pelo menos pra mim. O espiritismo até fala que alguns nem conseguem entender o processo, não conseguem entender realmente o que tá acontecendo, então eles ficam por aqui. Eu espero não estar falando sobre isso de forma muito simples e diminuindo a doutrina, mas eu tô tentando explicar para que vocês possam entender bem fácil. E o processo da desobsessão, então, consiste em identificar, por meio de médiums, se algum espírito tá precisando de algo vindo de você, né, tá ficando com você por algum motivo. E isso pode se dar por vários motivos, desde compatibilidade energética, então pessoas que estão sempre muito mal, muito deprimidas, com pensamento muito negativo, podem acabar atraindo essa energia, ou enfim, porque o espírito está precisando de ajuda e você pode ser um canal, pode ser um médium, enfim, são vários os motivos, tá? E por que então eu resolvi fazer a desobsessão? A desobsessão, ela me foi indicada, não fui eu que quis fazer, e me foi indicado porque eu recorri ao Centro Espírita no início da minha depressão, eu ainda não tinha certeza se era, não tinha um diagnóstico médico, mas eu tentei pelo lado espiritual, tentei ir antes pelo que eu acreditava, então eu marquei algumas consultas com os médios, enfim, e foi indicado a desobsessão pra mim, e eu vou contar o que eu vi então. Antes eu preciso contar um fato que vai fazer todo sentido na história, mas eu comecei a perceber os meus sintomas, eu não sei desde quando eu desenvolvi depressão, mas eu comecei a perceber sintomas mais exacerbados, comecei a procurar ajuda bem na época em que eu me aproximei do meu namorado, que na época era meu amigo, mas já tinha começado a fluir um sentimento aí. Então, esse fato é muito importante para vocês entenderem o contexto. Então, antes da desobsessão, eu tive algumas consultas, eu acho que foram 2, e na verdade eu sentia uma presença masculina comigo certas vezes. E até eu acho que eu contei para uma amiga minha na época que quando eu entro no meu quarto, exatamente na frente tem uma janela. E muitas vezes eu não queria olhar para esta janela quando eu entrava pela porta do meu quarto, porque eu tinha quase certeza que eu ia enxergar alguma coisa pelo reflexo. Então era algo meio confuso na minha cabeça, mas que realmente eu sentia muitas vezes uma presença masculina comigo. Não que me desse medo, não que eu ficasse, sei lá, me sentindo vigiada ou algo assim, mas sabe aquele sentimento de ter alguma pessoa aí contigo
e isso não é tão agradável, né? Convenhamos. Enfim, então eu até cheguei a falar isso pra médium. E a desobsessão foi acontecer, então, quando eu já tava namorando o meu atual namorado. E eu não comentei isso em nenhum momento da consulta, enfim. E eu presenciei o médium mais desenvolvido da sala, tendo uma conversa com essa personalidade masculina que ficava comigo. E esse médium se referia ao espírito como Beto. E, gente, quando eu ouvi Beto, eu comecei a chorar, mas num nível. E depois o médium me explicou que, segundo o que ele entendeu, né, enfim, eu e esse espírito fomos casados, tivemos uma longa história em outras vidas. Ele faleceu muito antes de mim e por algum motivo ele quis me encontrar nessa vida, enfim, mas eu já estava me relacionando com outra pessoa, segundo as palavras do médium. E eu não tinha dito isso pra ninguém e meu namoro era bem recente. Então, pode ser que tenha sido só uma coincidência, mas, gente, a história do Beto, olha só que bizarro. Nossa, isso também mexe muito comigo, porque, cara, não sei se pode ser uma coincidência tão enorme assim. Quando eu era criança, eu brincava muito de casinha, era a minha brincadeira preferida, e eu sempre tinha um marido. E adivinhem qual era o nome que eu sempre dava pro meu marido? Beto. E eu não tenho ninguém na minha família, não tenho ninguém conhecido, enfim, não lembro de ter um ator, alguma coisa assim, que tenha me influenciado, mas sempre o meu marido nas brincadeiras era o Beto. E, gente, isso mexeu de uma forma comigo, porque na hora que eu vi o médium chamando o espírito de Beto, me veio um flashback, assim, de todas as vezes que eu brincava que o meu marido era o Beto e eu era a Estela, mas enfim, o meu marido sempre foi o Beto. Então, realmente, na época, provavelmente eu já tinha desenvolvido depressão, né? Ainda não tava me tratando. Eu acho que foi uma experiência bem legal, que se foi uma coincidência, nossa, incrível, mas realmente na questão que me levou até o centro espírita a procurar ajuda, então aliviou meu problema, porque realmente é algo maior, né? Algo que eu preciso tratar com medicamento e tudo mais. Mas, enfim, eu achei uma história bem curiosa e que eu acho que eu contei pra pouquíssimas pessoas. Realmente eu parei de ter essa sensação de ter uma figura masculina comigo. Enfim, o médium, né, segundo ele, encaminhou esse espírito, conversou com ele. Não sei se eu acredito 100% nessas coisas, mas pra mim foi uma experiência incrível. Então é isso, pessoal. Essas foram as histórias sobrenaturais que mais me marcaram. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, desse tipo de assunto, comentem aqui abaixo pra saber que eu posso continuar trazendo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.